Você sabe quem Jesus é realmente nas nossas vidas? Eu vou contar uma pequena história para que você possa entender quem é realmente Jesus nas nossas vidas. Lá no Antigo Testamento, a lei de Moisés dizia que quando alguém ficasse pobre a ponto de perder ou vender a sua propriedade, até a si mesmo como escravo para poder sobreviver, então a pessoa poderia receber de volta os seus pertences, a sua propriedade, a sua liberdade no ano jubileu, o 50º ano, grande ano sabático. A pessoa podia proclamar a sua liberdade e exigir também de volta a sua propriedade, a dívida que ainda restava para pagar poderia ser perdoado no ano jubileu, o 50º ano, que é o grande ano sabático. Já que 50 anos era muito tempo, a mesma lei de Moisés exigia com que o parente mais próximo pudesse pagar para que o seu irmão pudesse ficar em liberdade antes dos 50 anos. Então, ele podia ficar em liberdade antes dos 50 anos e com isso tiver poder também de pagar a sua propriedade de volta, ele poder receber a sua propriedade de volta antes dos 50 anos. E no caso de homicídio, a pessoa que é o parente mais próximo, ele poderia fazer a vingança contra aquela pessoa que cometeu o crime contra o seu irmão. Em algumas passagens da Bíblia, descreve que nós éramos escravos do próprio Satanás. Quando os nossos pais pecaram, que é Adão e Eva, eles se tornaram escravos do próprio Satanás. Por si mesmo, não tinha poder de resistir ao pecado. E a pior situação, o ser humano havia sido condenado à morte. E com isso, Jesus adotou a nossa natureza humana, pecaminosa, carne e sangue, e nos redimiu da nossa morte. Não sentiu vergonha de nos chamar de irmão, para dizer que Cristo é o nosso irmão redentor. Se você não sabia, saiba disso, que nós éramos escravos e Cristo nos redimiu. Assim como lá no tempo passado, quando alguém perdesse a sua propriedade a ponto de se vender como escravo, se tivesse alguém mais próximo, que é da sua família, a pessoa ia pagar para que o irmão possa estar em liberdade antes dos 50 anos, que era o ano jubileu. Cristo também fez o mesmo para nós. Cristo veio pagar pela sua morte a nossa condenação. A pior notícia é que nós não tínhamos como sair dessa situação. Quem é Jesus nas nossas vidas? Jesus é o nosso irmão redentor. Ele nos chamou de irmão. Não se envergonha de nos chamar de irmão porque nós somos pecadores. Não. Assim como aqueles que iam resgatar os seus irmãos quando eram escravos dos outros, e eles não se envergonhavam para resgatar os seus irmãos. E Cristo também fez o mesmo. Não se envergonhou e ele nos chama de irmão. No livro de Hebreus 2, versículo 11. Nós somos irmãos de Cristo. Cristo é o nosso irmão redentor. Então, eu não sei o que você acha. Peço para que possa compartilhar e comentar, deixar seu like para que o nosso canal possa crescer. E ajude o nosso canal a crescer em divulgar e compartilhando com os outros. Até no próximo encontro. Tchau.